Então, nossa aula de hoje, né, para a galera que vai assistir posteriormente, é a aula que vai falar de introdução à histologia e também técnicas histológicas, ok? Então, um pouquinho do que vocês já viram nessas 2 semanas de aula aí, né, que para muita gente ainda é um pouco confuso, né, toda essa área da histologia, né? Então, a gente costuma dizer que a histologia ela é uma disciplina base, porém fundamental mesmo, para todos os anos da carreira de medicina, né? Hoje eu sou aluno do 5º ano e posso dizer com segurança para vocês que até hoje eu uso histologia, tá? E não é porque eu sou monitor, não. É porque realmente todos os anos as disciplinas que a gente pega durante o curso de medicina a gente usa muito histologia, muito, né? Então, o que é histologia de forma geral, né? Isso aqui já digo para vocês adiante, isso aqui é questão de prova, tá? Então, a histologia também ela é conhecida, segundo o nosso livro base de Ross, como também anatomia microscópica, né? Então, a gente pode chamar ela também assim de anatomia microscópica, porque a gente vai estudar todo o nosso corpo, todo o nosso organismo, né, na sua forma microscópica. A gente vai conseguir ver como que todos os nossos órgãos e sistemas estão organizados, né, de forma histológica, de forma microscópica. E aqui são palavras que o Ross, o nosso livro base, traz para a gente que a intenção da histologia ela é de conhecer a morfologia, ou seja, a sua forma, a forma com que o nosso organismo está conformado, mas não só a forma. Ele fala também de conhecer a nível de sua função, né? Isso aqui nos leva àquela parte da fisiologia. A galera que já é da área da saúde aí, que já passou pela disciplina de fisiologia, sabe que fisiologia não é fácil, né? Mas se você tem um conhecimento prévio de histologia, a fisiologia ela vira um raciocínio lógico, um raciocínio muito legal. Então esse é o nosso principal intuito, é que você aprenda histologia, para que essa histologia possa servir de ponte para todas as outras disciplinas que vocês vão estudar posteriormente, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto ano, ok? E a gente vê basicamente como que está conformado, né? Isso aqui é bem interessante. Eu faço sempre questão de explicar bem isso aqui, para que vocês tenham um norte de como que funciona a histologia. Tanto histologia 1 como histologia 2 de forma geral, né? Então, todo o nosso organismo, ele está aí conformado por sistemas, né? Os nossos sistemas. Esse sistema ele está conformado posteriormente por diversos órgãos, tá? Então a gente tem fígado, estômago, intestino grosso, intestino delgado, tudo isso que aqui só um exemplo de o que compõe o nosso sistema gastrointestinal, né? Os sistemas são formados, como eu falei, por órgãos, né? Os órgãos formam os sistemas. E os órgãos estão conformados aí por diversos tecidos diferentes, né? Aqui na histologia 1 a gente vai focar principalmente nesse daqui, tá? Nos tecidos, a gente vai ver tecido epitelial de revestimento, a gente vai ver tecido conectivo, sanguíneo, nervoso, muscular, a gente vai ver tudo isso. Para que lá na histologia 2 a gente saiba como que esses órgãos estão conformados de forma geral e como que eles formam um sistema, tá ok? Então, nessa parte de histologia 1, a gente vai focar principalmente em quê? Em células e tecidos, tá? Esse é o nosso principal enfoque aqui na histologia 1. Tá? E parece ser pouca coisa, mas não é. Tá? Não é. Vocês já viram os 2 tomos do Ross, como eles são enormes, né? Então, não é pouca coisa, tá ok? Mas para que vocês tenham noção do que a gente vai estar vendo durante toda a histologia 1, principalmente células e tecidos. A partir de histologia 2, a gente vai ver a conformação dos órgãos e também como esses órgãos vão formar os sistemas, ok? E também a gente continua aí com
As células são formadas por organelas, as organelas formadas por macromoléculas, que também são formadas por moléculas e também, por último, aí, os átomos. Nesse nível bem microscópico ou molecular, já é dado na parte de biologia, né? Essas outras partes, a partir de célula, tecidos, órgãos e sistemas, já são abordadas na cátedra de histologia, ok? Então, é basicamente isso o norte para que a gente tenha em mente, beleza? E vocês viram que também esse slide lá no laboratório, na aula da doutora, né? Ou do doutor, não sei qual doutor que vocês estão. Mas ele mostrou isso aqui basicamente para que a gente tenha em mente, né? Que essas duas aqui elas andam juntas e que são essenciais para a fisiologia, farmacologia, fisiopatologia, anatomia patológica, tá? No decorrer do curso, em todas as minhas aulas, quando a gente aborda um tecido específico, eu sempre costumo falar de um pouquinho, né, de fisiologia. Vamos supor, hoje a gente está falando de tecido epitelial, um exemplo. Eu vou falar um pouquinho da função desse epitélio, né? Como que esse epitélio ele pode se transformar em algo patológico, em um tecido patológico. Então, eu coloco um pouquinho de fisiopatologia e também de anatomia patológica. Eu sempre coloco um pouquinho de correlação clínica para que vocês consigam entender isso a um nível mais aprofundado, não somente na histologia básica, ok? Então eu sempre costumo aprofundar um pouquinho, coloco um pouquinho de clínica para que seja mais interessante, né? Porque a gente sabe que o aluno chega e já quer se deparar com a clínica, já quer resolver problemas, né? Então, eu dou também um pouquinho de clínica, que é para que o negócio fique mais interessante, tá bom? Então, o que eu costumo dizer, essa frase que eu coloquei para que vocês tenham noção, que é uma coisa que a gente aprende só quando a gente está lá a partir do terceiro ano em diante, mas que eu sempre trago isso aqui para os meus alunos. Se vocês têm esse conhecimento microscópico todo o nosso organismo, vocês vão se dar bem em muitas disciplinas na medicina, porque essa estrutura microscópica é aquela que te auxilia no raciocínio clínico, histologia, fisiologia, fisiopatologia. Essas três disciplinas elas estão muito conectadas. Se vocês entenderem uma boa histologia, vocês vão aprender uma boa fisiologia e uma ótima fisiopatologia. Isso vai fazer com que o cérebro de vocês chegue a um raciocínio clínico muito legal mesmo, né? Isso é coisa que a gente domina a partir do terceiro ano, mas quanto mais cedo vocês dominarem isso, melhor vai ser, ok? Então aqui a gente começa já o nosso conteúdo propriamente dito, né? Um pouquinho de introdução e a gente começa já com a parte aí de microscopia, tá? A partir daqui, essas coisas aqui elas já caem em prova, tá bom? Isso aqui já costuma cair muito em prova. Então, quando a gente fala de microscopia, a gente está falando basicamente de quê? Microscópio, né? Ok. O nosso livro, quando vocês pegarem para ler bem o livro de Haas, vai falar que existem vários tipos de microscópios, né? Porém, a gente não consegue usar todos, né? Porque a gente não tem acesso a todos os tipos de microscópio na faculdade, né? Mas ele cita três principais que vocês vão ver durante todo esse ano, tá? O microscópio óptico, o microscópio eletrônico, ok? Então, na casa aqui do microscópio óptico, eu tenho o microscópio simples e o composto. Aqui é uma classificação do microscópio óptico, ok? Mas o que é que a gente vai estar vendo bastante durante toda a histologia? É esse microscópio composto, tá? Esse microscópio composto é aquele que a gente tem lá no laboratório, tá bom? De histologia. E quando a gente passa aqui para o eletrônico, o microscópio do tipo eletrônico, a gente vai falar de dois aqui, que é o que o livro de Ross também fala bastante, e durante todo o livro ele mostra várias imagens, tá ok? Que é o microscópio eletrônico de transmissão e o eletrônico de varredura, ok? Esses são os dois tipos de microscópios do tipo eletrônico,
ok? Eu vou mostrar um pouquinho de como funciona eles, porém não de forma tão aprofundada, porque a gente não tem ele na faculdade, né? A gente não usa eles. Então, a gente vai falar basicamente a parte teórica, que nem eu conheço o microscópio, né? Quando vocês tiverem mais à frente, no terceiro ano, anatomia patológica, a própria professora de vocês vai falar que, aqui no Alto Paraná, que é o estado que a gente está, não tem nenhum microscópio eletrônico, né? A gente faz o uso basicamente do microscópio óptico, que é aquele que a gente tem no laboratório, né? E essa parte que está em vermelhinho aí embaixo, olha só, o poder de resolução do olho humano. Eu coloquei isso aqui bem em vermelho, justamente para mostrar para vocês e dizer, né, e aclarar. Isso aqui, ainda lembro até hoje, isso aqui foi uma questão de prova lá no meu primeiro semestre, enquanto eu ainda era aluno da doutora Solange, né? E foi uma questão de prova, né? Eu lembro até hoje exatamente como que era a questão. Poder de resolução do olho humano, 0,2 mm, 0,2 nanômetro, micrômetros. Então, essa aqui é uma questão que já caiu bastante em prova, né? Então, atentem-se, ok? É justamente essa tabelinha que o Ross traz para a gente, né? O poder de resolução do olho humano, o poder de resolução do microscópio de campo claro. O que é isso? Esse microscópio de campo claro é aquele microscópio que a gente tem lá no laboratório. É um microscópio de luz, tá? Composto. E a gente tem também o microscópio eletrônico de varredura e o microscópio eletrônico de transmissão. Tá bom? A gente tem todas as resoluções aqui de cada um. E por último, a gente tem também o microscópio de força atômica. Esse aqui é o microscópio mais potente que a gente tem na atualidade, né? Porém, desse daqui eu não tenho nem ideia, para falar a verdade para vocês, onde que a gente pode encontrar. Eu sei que aqui no Paraguai, eu acho que não, né? Nunca ouvi falar de nenhum dos doutores, tá ok? Mas esse a gente não vai ver aqui durante todo esse ano de histologia, tá ok? A gente vai estar vendo basicamente esses três aqui. Microscópio de campo claro, microscópio eletrônico de varredura e o microscópio eletrônico de transmissão, beleza? E é super interessante, como eu falei agora há pouco, que vocês dominem um pouquinho disso aqui, né? Tenham em mente mais ou menos esses números aqui, principalmente aí poder de resolução do olho humano. Jaex Correia, é isso? Pode falar. Isso. Pô, deixa eu te fazer uma pergunta. Essa resolução do olho humano, 0,2, lá em biologia, ele fala uma outra numeração. É diferente ou não? Porque ele fala do microscópio lá também, mas ele fala do limite do olho humano de 1 a 100 micrômetro. Seria alguma coisa assim. Deve ser em outra unidade de medida, né? Se Uhum. for numeração diferente, deve ser em outra unidade de medida. Ah, Essa deve ser a então, diferença. então legal para a gente não confundir, né? Porque lá fala em outra medida. Sim, Lá sim. fala um mm. 1 mm? É, de Ah, 1 mm a um micrômetro, alguma coisa assim. sério, cara? É que eu vi lá no livro de biologia. Biologia. É, É. mas tranquilo, só foi a minha dúvida aqui, mas é para poder. Mas aí depois eu pesquiso de novo, tranquilo. Se for mm, 1 mm, né? Tá muito diferente do que diz o É, Ross, né? justamente. Isso aqui é basicamente uma tabela do Ross, tá? Tudo que eu Tá, falo para vocês aqui é baseado no Ross. Um pouquinho eu falo baseado no livro de Gênesis. O livro tá. de Gênesis também diz a mesma coisa. E o Junqueira eu uso muito pouco porque muita coisa difere e o Junqueira é muito basicão, que é o que é usado no Brasil, né? Não, tranquilo, depois eu confiro, pode deixar. Só para poder. Beleza, tá joia. Isso. E quando a gente fala aí do microscópio óptico, né? Como eu comentei agora há pouco, ele se divide em dois, no simples e no composto, né? O microscópio simples é aquele que tem apenas uma lente, né?
Eu fui aprender isso aqui quando eu cheguei em histologia, né? Não sabia que uma lupa, por exemplo, é um tipo de microscópio, né? Segundo Ross, é um microscópio apenas aí com uma lente. Então, tudo que ele tem uma lente, o Ross considera aí como um microscópio, né? Ele aumenta o poder de resolução, né? E o microscópio composto, que é esse daqui que a gente vai estar usando aí basicamente nos laboratórios, né? Eles são chamados de compostos basicamente porque eles contêm, né, várias lentes no seu interior, aqui nas objetivas, dentro aqui na cabeça, os oculares, né, as objetivas, aqui no condensador, né, são várias lentes aí dispersas pelo nosso microscópio, né. Então, esse aqui é o que a gente vai estar estudando bastante agora no primeiro semestre, vocês vão aprender bem a manusear ele durante todo esse semestre, né? Então, com relação aos componentes do microscópio, essa aqui é a parte mais chatinha que eu acho da introdução à histologia, tá? E é chato mesmo, literalmente, né? Mas aviso para vocês que cai pouca coisinha dessas em prova, né? Porque os professores eles focam mais no que seria a própria técnica histológica, que é a parte mais interessante, né, da introdução à histologia, ok? Mas vamos comentar um pouquinho aqui, porque tem sim algumas coisinhas interessantes que às vezes não são passadas na parte prática, tá bom? Então, para que vocês tenham um conhecimento já mais elevado, eu vou estar passando isso direitinho para vocês. Então, esse slide aqui, ele é bem legal, porque vai trazer de forma bem dividida os componentes do microscópio, né? Os que compõem o meu sistema óptico, que seriam as objetivas, e o meu ocular, né? Esse aqui são o meu sistema óptico. Sistema de iluminação é aquele sistema no qual vai mandar, né, vai passar todo aquele feixe de luz pelo microscópio. Então, a gente tem aqui o diafragma, aqui o diafragma, nessa parte mais inferior. Eu tenho também o fonte de luz e tem também o condensador, que fica aqui juntinho com o diafragma, ok? Daqui a pouco eu vou estar mostrando para vocês essa imagem mais próxima. E tem também o sistema mecânico. O sistema mecânico ele seria basicamente o esqueleto do microscópio, né? É aquele que suporta todo o meu microscópio. Então, a gente tem aqui a nossa base, porção mais inferior, o braço ou coluna, seria essa região posterior do microscópio. Eu tenho também a minha patina, que é onde a gente faz o suporte da lâmina, macrometro e micrometro, né? São essas duas peças aqui diferentes. E o nosso revólver. Então, são estruturas que dão todo o suporte no microscópio de forma geral, né? E o livro traz para a gente também algumas das funções de cada uma dessas peças, tá? Eu não vou ler isso aqui para vocês, porque é desnecessário, tá? Vocês vão pegar a função de cada uma assim, durante o semestre, tá bom? É cheio de informação, mas eu vou passar para vocês aqui algumas observações que vocês sim têm que saber, né? Que são bastante interessantes, tá bom? Então você já sabe mais ou menos como que funciona todo o microscópio, mas eu vou aprofundar um pouquinho mais com relação a cada uma das peças, tá? Tá falando de algumas particularidades aqui que não foi, eu sei que não foi passado em prática, porque realmente não é passado, tá bom? Nayeli, pode falar, Nayeli. Você consegue voltar aquela imagem? Uma antes. Essa. Só um minuto. Ah, tu vai tirar foto? Olha, eu vou passar esse material depois da aula, eu vou jogar lá no grupo, ok? Obrigada. Vou passar para Só você para lá. estudar. Tranquilo. Então, como eu comentei agora há pouco, aquela parte bem dividida, né? Oculares, objetivos, condensador, fonte de luz. Esse é o meu sistema de iluminação e o meu sistema óptico, né? Sistema óptico eu tenho oculares e objetivos. De iluminação, condensador, fonte de luz, ok? E aqui tem um carinha bem legal, né? Os oculares. Os oculares têm uma curiosidade sobre ele que muitas vezes não é passado literalmente, tá? Mas para que vocês tenham em conta.
Quando eu comecei a estudar histologia, eu sempre olhava vídeos no YouTube, né? E tinha um vídeo bem especial que eu olhava, que a mulher dizia assim, ó, eu vou aumentar agora em 400 vezes. Aí eu, caramba, o microscópio da minha faculdade só aumenta até 100 vezes. Aí depois ela mudava e disse assim, agora eu vou aumentar em 1000 vezes. E eu, caraca, e o microscópio da minha faculdade só aumenta em até 100 vezes. O microscópio dessa mulher é muito legal, velho, né? E aí depois, quando eu entrei na monitoria recém, foi que eu fui descobrir que, embora a gente tenha aquelas objetivas com 4, 10, 40 e 100, a gente também tem esses oculares. Cada um desses oculares, eles têm um aumento aí de 10 vezes, ok? Então, se eu pegar 10 vezes e multiplicar por uma lente, aquela vermelhinha lá do microscópio, com um aumento de 4 vezes, se eu multiplicar, eu vou ter 40. Toda vez que eu coloco naquela objetiva de 4, eu multiplico por esses 10 desse ocular e eu vou ter um aumento de 40 vezes. Se eu coloco naquela objetiva aqui, ó, se eu coloco nessa objetiva amarela, que é de 10, quando eu multiplico com o 10 dessa objetiva, eu tenho um aumento de 100 vezes, né? E assim vale para as outras. A azul, que é um aumento de 40, multiplicado por 10 do ocular, eu tenho um aumento de 400. E aquela branca, que é aquela que a gente não usa no laboratório, né? Eu multiplico pelo valor do ocular, eu tenho um aumento aí de 1000 vezes. Então, aquele microscópio óptico que a gente tem lá no laboratório, vocês podem dizer sim, quando vocês estiverem usando o objetivo de 40, talvez, vocês podem dizer, eu estou olhando aqui em um aumento de até 400 vezes. Não é errado. Tá? Vocês podem falar ou de 40 ou de 400 vezes, ok? Porém, o mais correto seria de 400 vezes, justamente pela multiplicação que a gente faz com essas lentes aqui do ocular, ok? Essa aqui é uma informação bastante legal, que muita gente não maneja, tá bom? Paulo, pode falar, Paulo. Então, Tiago, a gente tem que deixar claro que quando a gente fala de aumento, aí a gente pode fazer essa multiplicação. Mas quando a gente fala de objetiva, aí a gente tem que falar que é objetivo de 4, de 10, 40 e 100, correto? Exato. Tá? Isso aqui é uma parte bem legal que muita gente não maneja, então por isso que eu faço questão de sempre explicar, ok? Entra aquela partezinha aqui do condensador e o diafragma. O condensador e o diafragma é uma partezinha do microscópio que confunde muita gente, né? E muita gente não sabe como usar e nem para que ele serve, né? Passa o ano todo na histologia e não sabe para que ele funciona. E isso aqui é o que cai em prova, tá? Uma parte do microscópio que cai bastante em prova é diafragma e condensador, né? Se eu for voltar aqui e mostrar para vocês, é aquela peça que fica bem aqui, ó, embaixo da platina, né? Eles são duas peças que estão sempre juntas, né? O diafragma é aquela parte onde tem essa paletazinha que ela é móvel, né? Você pode mover ela, né? Seria justamente essa daqui, o meu diafragma. O meu diafragma, quando você move essa paletinha, você abre ou fecha essa região aqui, né? Quando você abre essa região aí, passa mais feixes de luz. Quando você fecha essa região, o feixe de luz que vai para a sua lâmina, ele diminui, né? E eu tenho o condensador. Qual a função do condensador? É concentrar esses feixes de luz na minha lâmina, ok? Então, o diafragma, ele regula quanto de feixe de luz entra no condensador. E o condensador, ele só direciona esse feixe de luz para a minha lâmina, ok? Então, isso aqui é a função do meu diafragma e do meu condensador. Se vocês, por um acaso, agora isso aqui é bem interessante para a galera que entra agora, tá? Quando vocês estão lacrimejando já lá, vocês já estão com tempo usando o microscópio e o olho de vocês começa a arder, a cabeça começa a doer, provavelmente é por um mau uso desse diafragma, tá? O conselho é o quê? Galera, vocês que estão iniciando, quando vocês sentem esse desconforto, feche esse diafragma, tá? Permitam que pouca luz entre pelo diafragma e passe para o condensador.
porque assim vocês estão diminuindo o feixe de luz, tá bom? Se eu abro isso aqui, acontece isso, o feixe de luz vai por toda a lâmina que está aqui em cima, mas se eu fecho, entra pouca luz e essa luz é direcionada apenas no tecido que está aqui, tá? Então, quando você deixa muita luz entrando nesse diafragma e nesse condensador, é quando ocorre da cabeça da gente doer pra caramba e os olhos começarem a arder, a gente começa até a lacrimejar, né? A dica que eu dou, deixe o diafragma um pouquinho fechado, tá? Ou diminuam a luz ali naquela região lateral. Tem grande diferença entre esses dois, ok? E o meu sistema mecânico, como eu comentei agora há pouco. O sistema mecânico é basicamente o esqueleto do microscópio, né? Ele que dá toda a parte, todo o suporte, basicamente, do biomicroscópio. E a principal, essa que a gente tem aqui, é esse micrômetro e o meu macrômetro, né? Essas peças, elas são aquele que vai levantar ou subir a platina, né? Essa peça vocês vão aprender bem, já aprenderam bem a manusear ela durante essas 2 semanas, né? Ela é a principal estrutura aqui nessa parte mecânica. Ela e o revólver, né? São 2 estruturas bastante interessantes. Oi, Nayeli, pode falar. Você vai deixar os slides completos lá no grupo? Esse daqui eu vou colocar para vocês lá posteriormente, tá ok? Vou estar passando esse daqui e também o material da aula de hoje, tá bom? No Tá final, bom, obrigada. da aula de hoje, eu vou estar passando esse slide, um questionário, tá, para vocês responderem e também Tá. um pequeno resumo dessa aula de hoje, ok? É um material que eu sempre passo após cada aula. O questionário nós vamos fazer em aula semana que vem ou é pra gente fazer só para nós mesmo? É aquele questionário para vocês treinarem, tá? Tem um questionário Ah, teórico certo. e um questionário prático. Eu sempre passo para os alunos após a aula, tá? Perfeito. E depois, agora a gente começa, basicamente, a gente falou um pouco do microscópio óptico, que é aquele que a gente vai ver durante todo o semestre no laboratório, e também tem os microscópios do tipo eletrônico. O microscópio do tipo eletrônico a gente vai usar durante esse ano? Não. A gente não tem microscópio eletrônico na faculdade. Mas ele cai em prova? Cai, tá? Porque o que cai mais dele é essa parte teórica, porque a gente não faz uso do microscópio eletrônico na faculdade, né? Então a gente tem 2 tipos de microscópio eletrônico que a gente vai trabalhar aqui com relação à teoria, que é o microscópio eletrônico de transmissão e o microscópio eletrônico de varredura, tá ok? Esses 2 tipos. Thiago, qual a diferença do microscópio óptico para o microscópio eletrônico? O microscópio óptico é aquele que a gente viu agora há pouco, ele vai trabalhar com feixes de luz, né? Para que a luz chegue para que você consiga visualizar toda essa lâmina, sai um feixe de luz aqui da minha fonte de luz para que chegue aqui até a minha lâmina. Então, feixes de luz, né? O microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico ele funciona através de feixes de elétrons, ok? Essa é a principal diferença. Feixes de elétrons são usados no microscópios eletrônicos e feixes de luz são usados no microscópio óptico, beleza? Essa diferençazinha é interessante porque pode ser questão de prova, tá bom? Verdadeiro e falso. Durante o semestre, vocês vão se acostumar com umas questões de verdadeiro e falso da doutora, que ela ama colocar verdadeiro e falso na prova, né? E aí, microscópio óptico. Usa-se fontes de elétron, verdadeiro ou falso? Justifique sua resposta. Isso aqui é tradicional, tá? Nas provas, beleza? Aí, essa é a principal diferença entre o elétrico e o óptico. Ok, mas qual a principal diferença entre o elétrico de transmissão e o elétrico de varredura, né? O elétrico de transmissão é aquele no qual ele vai me proporcionar uma imagem bidimensional. Ou seja, ele tem a capacidade, se eu pegar uma célula aqui, ele tem a capacidade
com seus feixes de atravessar a minha célula. Ou seja, ele consegue ver todo o interior, né, todos os componentes de uma célula, ok? Diferente do microscópio eletrônico de varredura. O microscópio eletrônico de varredura, ele não atravessa o objeto, ou seja, ele não atravessa a célula nem o tecido, ok? Então, o que é que ele vê? Ele vê basicamente como se fosse uma vassoura mesmo. A gente tem aquela visão periférica do tecido, dessa seguinte forma. Eu tenho aqui o microscópio eletrônico de transmissão, que é aquele que nos permite ver uma imagem bidimensional, ou seja, esses feixes de elétrons, eles atravessam a minha célula, eu consigo ver o interior dela, eu consigo ver o núcleo dessa célula e consigo ver algumas organelas típicas da minha célula, ok? Que não estão bem específicas aqui. Quando eu vou para o meu microscópio eletrônico de varredura, ele não, como a teoria diz, ele não atravessa o objeto. Então, o que é que a gente vê? A gente vê essa imagem tridimensional. Aqui eu tenho a minha célula, mas eu não consigo atravessar, não consigo ver o interior dela. Então, é como se fosse uma visão assim, bem por cima do tecido, a visão periférica. Ok? E como é que a gente vê lá no microscópio óptico? Daquela forma lá que a gente já viu lá no laboratório, né? É uma visão bem geral, né? Uma visão bem básica mesmo do tecido, ok? Então essas aqui são as principais diferenças entre os 3 tipos de microscópio que a gente vai estudar, tá? Durante todo esse ano de histologia 1. E por que somente essas 3 eu coloquei para vocês? Porque no ROS, por todo o meu ROS, né, ele vai trazer como principal, ele vai trazer uma imagem do microscópio óptico, né? Se eu quiser ver mais aprofundado, né? Quiser ver melhor essa imagem, ele mostra a imagem do microscópio eletrônico de varredura. Eu quero ver o interior da célula, eu quero ver bem mais específico. Aí ele dá uma imagem do microscópio eletrônico de transmissão. Okay? Então, vocês sabendo isso aqui, nesse slide que eu acabei de comentar, vocês já vão identificar, conseguir estudar no livro qual é o tipo de microscópio usado na maioria das lâminas. Okay? O ROS vai trazer também outros tipos de técnicas, né? Como a imunofluorescência, tá? Pouquíssimo usado na histologia, mais para diagnóstico, né? Mais preciso. Porém, esses 3 que eu passei agora são os 3 que vocês mais vão usar aqui, ok? Saindo dessa parte de microscopia, a gente entra nas técnicas histológicas. Aqui, as técnicas histológicas, elas são aquilo que eu costumo falar, né? Essa aqui, ela é estrelinha, ok? Essa aqui, ela é estrelinha. Por quê? Cai bastante em prova. Cai não, despenca em prova, tá bom? A primeira prova de processo de histologia, isso aqui vai cair pra caramba, ok? Então, a gente vai começar agora com a parte das técnicas histológicas, saindo da parte de microscopia propriamente dita, tá? Deixamos um pouquinho o microscópio de lado e agora a gente vai ver como que são formadas todas aquelas lâminas que a gente observa lá no laboratório, ok? Então, a gente vai ver como que elas são feitas, quais os procedimentos pelo qual um tecido passa para que ela possa estar naquela lâmina para que possa ser observado posteriormente, ok? Essa parte aqui, pessoal, é uma parte legal porque ela envolve muita química. Nem tanta química, mas eu vou tornar esse processo aqui fácil para vocês. Já adianto, isso aqui vai exigir com que vocês raciocinem um pouco, tá? Tem muita lógica. Atentem-se. Essa parte de técnicas histológicas ela é uma coisa bastante lógica. Okay? A gente vai ter que usar o cérebro um pouquinho. Beleza? Vamos lá. O que é técnica histológica e para que ela funciona? As técnicas histológicas elas são todo ou qualquer procedimento que a gente faça no tecido para poder estudar ele, né? Se eu quero estudar o coração, por exemplo, as células do miocárdio, eu vou fazer um cortezinho lá no coração, uma biópsia, retirar e fazer uma técnica histológica para poder estudar esse coração,
né? Essa minha técnica histológica, o principal objetivo dela é o quê? Bom, se eu quero estudar uma lâmina ou um tecido, quero estudar o coração, né? Coração aqui no ser humano normal, né? Fazer ele dessa forma aí. Beleza. Se eu quero estudar esse coração, eu tenho que levar ele até a minha lâmina. Tenho que levar ele aqui até a minha lâmina. Para que eu possa estudar essas células do jeito que está no organismo vivo, eu preciso passar por vários procedimentos e no final disso, essas células aqui desse coração na lâmina precisam estar quase, não vou dizer total porque total não está, né? Mas elas têm que estar o mais parecido possível, o mais preservado possível, igual ela estava lá no tecido vivo. Ok? Essa é a principal objetivo na técnica histológica. É que naquela lâmina que vocês observam lá no laboratório, ela tenha uma forma, né, quase idêntica à do organismo vivo. Ok? O livro traz para a gente como cerca de 98, 99 alguma coisinha, tá? De familiaridade, da forma do organismo vivo. Nunca vai ser completo, tá? Porque a gente vai ver os processos que ele passa e exatamente não vai ser a mesma coisa, tá? Mas a gente sempre tenta manter aquele tecido da lâmina o mais próximo possível de uma célula no organismo vivo, para assim poder estudar ela, né? E aqui entram as etapas. As etapas são estrelinha, tá? São estrelinhas de prova. Na prova de vocês, vai perguntar etapas, ok? Isso aqui é 100% de certeza, tá bom? O livro traz pra gente, os doutores passam pra gente, né? Os 3 principais, tá? O Rosa, ele explica tudo bem direitinho, tá? Mas os professores, eles cobram e passam basicamente esses 3 principais: fixação, inclusão e tinção, ok? Eu poderia passar somente esses 3 para vocês, mas o nosso objetivo aqui é que vocês entendam, tá? Se vocês entenderem, vocês vão demorar mó tempão para esquecer. É melhor do que decorar, ok? Então a gente vai entender como procede todas essas etapas, ok? Para que eu tenha eu vou fazer uma boa fixação do tecido, vocês já viram um pouquinho na primeira aula, né? Teórica, mas aqui eu vou formular bem melhor. Eu faço uma fixação. O próximo passo, qual é? Que é dado lá? A inclusão, né? Meu passo número 2. Para que essa minha inclusão possa ter muita efetividade, eu tenho que passar por esses 2 aqui. Se um desses daqui der errado ou não forem feitos, não vai ser possível chegar com efetividade na minha inclusão e, pior ainda, na minha tinção. Então, todos esses passos aí, eles são essenciais para que eu possa terminar todo o meu processo. Se eu pular um desses processos aqui, vai dar errado. Tá? Eu não vou ter aquele 99% de característica do meu tecido vivo, tá bom? Então, a gente vai entender cada um desses processos, como são feitos, tá? Mas vai exigir de vocês uma concentração e um raciocínio lógico, ok? Então, vamos lá. A primeira etapa dela é a nossa obtenção da amostra, tá? Então, quero que vocês notem aí, ó, fixação, inclusão e tinção, ok? E daqui a pouco a gente vai ver cada um desses, tá? Que esse vai vir para esse, para depois esse e assim sucessivamente. A gente vai seguir um raciocínio lógico, ok? Para que vocês possam entender isso aqui de uma vez por todas, beleza? Então, eu tenho primeiramente aí a minha obtenção da amostra, né? Esse é o processo básico aí, que a gente vai ter ele a partir de uma biópsia ou de uma necrópsia, né? Se eu quero estudar, por exemplo, o paciente chegou e tal, se queixa de um tumor, né? Na mama, por exemplo, vamos citar aí. Beleza, eu vou fazer a retirada desse tumor, vou mandar para a anatomia patológica vai avaliar esse tumor.
né? Lá eles vão dizer se é um tumor maligno ou um tumor benigno e vai ver o estágio desse tumor, ok? Então, a primeira etapa aqui é a nossa obtenção da amostra. Eu vou pegar essa amostra, né? Aqui mostra um pouquinho também de biosseguridade, né? Onde a gente vai colocar no saquinho, a teoria faz para que a gente coloque o nome tudo certinho, né, do paciente, para que não haja nenhum equívoco, né? Essa é a parte básica, ok? Depois que eu peguei essa amostra, eu passo para a minha etapa de fixação. O que é essa etapa de fixação? Essa etapa de fixação é quando eu peguei a minha amostra, colocar aqui uma célula, né? E vou colocar essa amostra aqui nesse recipiente, para que essa minha amostra entre no processo de fixação. Tá? O que é essa fixação? Para que ela é usada? A fixação ela vai ser usada para abolir o metabolismo celular. O que é isso? Né? Abolir o metabolismo celular, evitar a degradação enzimática, destruir micro-organismo. O que é isso? Cara, vamos lá. As células, quando elas param de receber nutrientes e oxigenação, elas entram automaticamente em um processo de apoptose, né? Que é uma morte celular programada. Então essas células elas começam a morrer espontaneamente, né? Então, quando eu tiro a minha célula lá do meu organismo, de um organismo qualquer, essas células elas pararam de receber oxigenação e nutrição, né? Então, qual o processo que elas vão passar agora? Elas vão entrar em um processo de autolise, autodigestão. Elas vão começar a morrer. Então, qual é o meu trabalho agora? A minha principal intuição é impedir essa morte, né? Eu quero impedir que essa célula morra ou sofra alguma alteração na sua forma. Se eu impedir isso, significa que eu vou conseguir estudar posteriormente essa célula de uma forma igual à do meu tecido vivo, né? O meu objetivo na fixação é permitir que essa estrutura dessa minha célula aqui chegue até a minha lâmina dessa mesma forma. Então, eu vou mergulhar esse tecido em um recipiente que tenha esse seguinte componente, a minha formalina. A formalina ela é uma solução aquosa de formaldeído a 37%. Formaldeído a 37%, pessoal, não está em vermelho aí por acaso, ok? Isso aqui é estrelinha, tá? Isso aqui é questão de prova também, tá bom? A formalina é uma solução aquosa de formaldeído a 37%. Esse aqui é o fixador mais usado, tá bom? Lá na prova de vocês vai pedir assim, qual o fixador mais usado na técnica histológica? E aí vai cair formalina, né? Ou pode colocar álcool, água, ou pode colocar formaldeído a 37%, a 38%, a 40%, né? Então, esse formaldeído a 37% aqui é o principal fixador, tá? É o fixador mais usado para a minha técnica histológica, tá? Para a minha etapa de fixação, beleza? Então, além de abolir o metabolismo celular, que é aquele processo natural que a minha célula tende a fazer, né, que é morrer, né, ela vai também destruir alguns micro-organismos patógenos, como bactérias, fungos ou vírus que estejam ali naquele meu tecido, tá ok? Então, a etapa de fixação, atentem-se, o principal objetivo dela é o quê? É impedir que a minha célula sofra alteração na sua forma, tá ok? Eu quero permitir que aquele tecido continue com a mesma forma que ele está no tecido vivo, para que seja estudado posteriormente, beleza? Após a fixação, atentem-se,
Agora aqui começa o nosso joguinho, tá? De técnica histológica. Essa partezinha ela é um pouquinho complicada, tá? Então atentem-se, eu quero que vocês entendam, beleza? Após a fixação, eu tenho que passar lá para o meu processo de inclusão, que é como estaria aqui, né? O passo lá seria fixação e depois inclusão. Para que eu chegue nessa minha inclusão, vocês já viram lá um pouquinho na teórica, o que é a inclusão? A inclusão é quando eu coloco parafina no meu tecido. Na verdade, eu mergulho o meu tecido na parafina líquida, né? Vocês viram isso na parte teórica. Para que eu tenha uma boa inclusão do meu tecido na parafina, eu preciso passar aqui por esses dois processos. Tá? E esses dois processos aqui eles são super interessantes, atentem-se. Então, fiz minha etapa de fixação, coloquei o meu tecido na formalina, né? Formaldeída 37%, beleza. Só que o meu tecido, se vocês ainda não viram, vocês vão ver durante o semestre, né, em histologia, que todos os tecidos estão constituídos por células, né? Tal. Se eu pegar uma célula dessa, eu olhar no interior dela, eu vou ver que essa célula ela contém água. O meu tecido ele contém água no seu citoplasma, ele contém água aqui no espaço intersticial entre as minhas células, né? Isso aqui é o meu tecido. O meu tecido ele contém muita água, né? E aí que tá. Se vocês pegarem, vocês já viram, né? Durante a vida de vocês já sabem, por natureza, normalmente, que a água ela não se mistura com a parafina, né? Se vocês derreterem uma vela e for tentar misturar essa vela com água, não vai dar certo, não vai misturar. Porque a parafina ela é hidrofóbica, né? Ela não se mistura com a água, né? Isso é regra. Então, para eu chegar naquele meu processo de inclusão, eu preciso fazer o quê? Eu quero colocar esse meu tecido na parafina, eu sei que ele não vai misturar se ele tiver água, eu preciso fazer o quê? Eu preciso tirar a água dessa parafina, tá? H2O. Eu preciso tirar a água do meu tecido. Como que eu tiro água do meu tecido, Thiago? Eu vou usar álcool, tá? Eu vou usar álcool para tirar a água do meu tecido, beleza? Esse aqui é um processo natural e a galera que curte tomar um pouco de água, né, de álcool, já sabe mais ou menos. O álcool, ele desidrata o nosso organismo, né? Mas vocês vão ver aqui que o álcool, ele desidrata o nosso tecido literalmente, né? Administro álcool no tecido, ele vai tirar a água do meu tecido, da minha célula, ok? Então, esse aqui é um processo histológico comprovado, né? O que é que eu vou fazer? A teoria me diz que no meu processo de desidratação, para eu tirar a água do tecido, eu vou usar álcool. Só que como que eu vou fazer isso? Ele diz que eu vou fazer em forma crescente. Porque eu tenho vários recipientes. 1, 2, 3, 4, 5. Então, 5 recipientes. No primeiro recipiente aqui, eu tenho 50%. Ele está dizendo que é o quê? 50% água e 50% álcool. No segundo recipiente, eu tenho 70% de álcool e 30% de água. E assim sucessivamente. 90% de álcool, 10% de água. 96% de álcool, 4% de água. Até que eu chego no meu 100%, no recipiente 100% álcool. Ok? Então, o meu tecido ele vai fazendo esse seguinte processo. Eu coloco ele aqui, depois aqui e vou até que ele chegue nesse processo final. Normalmente, segundo a prática, diz que é mais ou menos 5 a 7 minutos em cada recipiente. Tá? Coloco em 1, no 2, no 3, até que chegue no meu 5. Quando ele chega no 5, nesse último recipiente que está 100% com álcool, eu já obtenho a retirada total da água. Tá? Eu digo que o meu tecido está
totalmente desidratado, tá bom? Esse aqui é o meu processo de desidratação. Eu faço uma desidratação com uma série de álcools em forma crescente, em concentrações crescentes, tá bom? Meu objetivo é tirar a água com o álcool, ok? Vocês? Daniele, pode falar. Fala, Tiago. Em relação ao tempo que essa célula precisa ficar nessa quantidade de álcool para ser desidratada, por exemplo, 50%, 70%, tem algum tempo específico para essa célula passar para poder ir escalonando essa crescente de álcool? Assim, o ROS em si, ele não traz essa parte, essa definição, tá? Mas eu vi alguns vídeos de prática, a gente por exemplo, não tem laboratório na UCP, né? Mas já cheguei a ver alguns vídeos de prática de laboratório. E normalmente eles usam mais ou menos de 5 a 7 minutos nessa parte, né? Em cada um deles. É um processo demorado, tá? 5 a 7 minutos em um, depois passa para o outro e assim sucessivamente. Entendeu? Não é uma informação que está no ROS, tá? Pode falar, Emanuele. Ô, Tiago, ontem eu tive aula prática e eu tenho uma graduação e eu lembro que a gente ia para a prática e fazia o passo a passo, a gente mesmo. A gente não faz na UCP? Não, aqui a gente não tem laboratório para fazer essa prática de entendi. Não tem. Entendi. Então, o em si mesmo a gente não vai fazer. Ainda fiquei na dúvida. Falei assim, será que é em outra matéria? Será que eu estava enganada e tal? Mas aí todo mundo ficou meio sem saber. Daí eu acabei não perguntando também pro doutor, né? Não, a única prática que vocês podem posteriormente fazer esse semestre é a prática de tecido sanguíneo, né? Essa prática, dependendo do humor do professor, né? A gente costuma fazer umas práticas, a gente faz umas lâminas, porque no laboratório a gente não tem lâmina de tecido sanguíneo. E aí tem algumas práticas que a gente consegue fazer com algumas turmas. Daí, então, a gente faz aquela... eu esqueci o nome. O esfregaço, isso. Daí, esse faz. Sim. Entendi. Obrigada. Nada. Então, pessoal, eu quero que vocês tenham pegado bem esse processo aqui, porque lá na frente, daqui a pouco, a gente vai voltar a repetir o processo de desidratação, tá bom? Beleza. Fixei o meu tecido, né, para manter a forma dele. Agora eu desidratei, eu quero tirar a água do meu tecido para que daqui a pouco eu possa colocar esse meu tecido na parafina, tá? Beleza. Eu tirei a minha água com álcool, né? Foi o que eu fiz aqui, tirei a água com álcool, beleza. Só que agora eu tenho um processo de aclaração que a teoria traz para a gente. O que é esse processo de aclaração? O processo de aclaração ele vai permitir com que eu tire do tecido o álcool. Olha só, eu tirei o álcool, eu tirei a água do tecido com álcool, né? Ok. Agora eu tenho que tirar o álcool do tecido. Tá? Por quê? Porque o álcool não é miscível. Cadê a inclusão? Serve para... Porque o álcool ele não é miscível com a parafina também. Nem a água e nem o álcool, eles misturam-se com a parafina. Ok? Entendam bem esse processo. Okay? Eu tirei a água do tecido com álcool. O tecido agora ficou cheio de álcool. Agora eu preciso tirar o álcool do meu tecido porque ele também não se mistura com a parafina. E como que eu vou fazer isso? Eu vou tirar o álcool com esse carinha aqui chamado xilol ou tulol. Esses aqui são as duas substâncias químicas que a gente usa para retirar o álcool do tecido. Tá? O mais usado é o xilol, tá bom? Então, no processo de aclaração, agora, eu vou usar xilol ou tulol para tirar, né? Ó, eu vou extrair todo o álcool do tecido, ok?
sempre com aquele objetivo. A gente segue um padrão, tá bom? É esse daqui que eu quero que vocês tenham em mente. Fixação, inclusão e tinção. Eu fiz a fixação, desidratei, né? Tirei a água com o álcool. Agora, no aclaramento, eu vou tirar o álcool com xilol. Tudo isso porque o meu tecido ele precisa chegar nessa parte de inclusão, que é aquela inclusão na parafina. Se o álcool e a água não são miscíveis, né, e não se misturam com a parafina, eu tenho que tirar eles dois, tá bom? Vamos ver aqui. Então, eu uso xilol ou tolol para tirar o álcool, ok? Quando eu uso essas duas substâncias, o tecido ele tende a ficar bem clarinho, né? Então, cada um desses daqui ele tem uma lâmina aqui, ó. Cada um deles eles tem uma lâmina. E aí a gente só vai mudando, né? Só vai mudando até chegar nesse daqui onde o tecido ele fica transparente. Literalmente o tecido ele fica transparente. Por que a gente usa corante nos tecidos? Porque os tecidos não têm cor, tá bom? Então fica dessa forma aqui, transparente o tecido, beleza? Ok, após o aclaramento eu já tirei água, já tirei álcool, eu vou fazer o meu processo de inclusão. Que é o quê? Eu vou usar esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui é chamado de cacete, tá? Esse é o nome dele mesmo, ok? Então eu vou pegar o meu tecido e vou colocar ele aqui dentro, tá? Coloco ele aqui dentro e aí posteriormente eu coloco a parafina líquida. É como se eu pegasse uma vela e queimasse ela, né? Derretesse toda ela. E aí eu preencho tudo isso aqui com a parafina líquida. E aí a minha peça, aí eu coloco na geladeira, espero essa parafina secar, né? E fica dessa forma. Isso aqui, ó, é o meu tecido. Ele foi mergulhado dentro da minha parafina líquida. E aí essa peça endureceu e ficou dessa seguinte forma, tá? Então esse aqui é o meu processo de inclusão, tá? Inclusão é quando eu mergulho o meu tecido dentro da parafina e tenho esse resultado final, ok? Beleza. O próximo passo é o corte, tá? Então, para que aquele pequeno tecido lá, aquele bem fininho, chegue na lâmina de vocês, eles vão passar por um corte. Nesse meu processo de corte aqui, eu tenho essa máquina que tem um nomezinho bem legal, que é um nomezinho que cai em prova, tá? Lá vai ser perguntado para vocês como que é o nome da máquina que faz o corte dos tecidos, das lâminas, tá ok? Então esse carinha aqui, ele é chamado de micrótomo, tá? Micrótomo é o nome dessas máquinas de corte, tá? Aqui na histologia básica, vocês vão ver que vai ser comentado, na verdade, que a gente tem vários tipos de micrótomo. Tem um micrótomo com uma lâmina de aço e tem os mais potentes que tem uma lâmina de diamante, né? Esses que têm uma lâmina de diamante, eles são usados para fazer o corte dos microscópios eletrônicos, né? De transmissão ou microscópio de força atômica, ok? Nesse microscópio aqui, mais basicão, que é usado para fazer as nossas lâminas lá do laboratório, eles funcionam dessa seguinte forma. A gente viu o processo agora de inclusão, viu que o tecido ele fica imerso naquele bloco de parafina, né? Esse bloco de parafina ele é colocado aqui, ó. Aqui está o bloco de parafina. E essa coisinha vermelha aqui que vocês estão vendo é a lâmina, né? Então, essa lâmina aqui, o tecido vai estar passando por ela. Eu tenho essa maçaneta aqui que a gente gira, gira. Na medida com que a gente gira, essa parte aqui, ela vai subir e vai descer. Toda vez que ela sobe e desce, quando ela desce, na verdade, esse tecido ele pega nessa minha lâmina. E aí, quando ele pega na lâmina, ele faz isso aqui. Então, essa lâmina, constantemente, ela está subindo, descendo e arranca um pedacinho daquele tecido que está fixo aqui
no micrótomo, né? Isso permite que a gente tenha esses finos cortes aqui, né? Esses finos cortes do tecido aqui é que chegam no processo final lá na lâmina de vocês, que vocês estão observando lá no laboratório, ok? Através do uso do micrótomo. Peguem bem esse nome aqui, tá? Micrótomo. Não confundam micrótomo com... qual é o nome do outro? Cadê? Aqui. Com esse carinha aqui. Micrômetro. O micrômetro e o macrômetro. Ok? Muita gente confunde isso aqui. Ok? Micrômetro é essa peçazinha aqui. E o micrótomo é aquela nossa máquina de corte. Ok? Essa máquina de corte, ela cai muito em prova. Ok? Então vamos lá. Eu cortei esse pedacinho aqui. Ver aqui. Eu fiz o corte desse pequeno pedacinho do meu tecido, né? Então o tecido está bem aqui, no meio. Qual o próximo passo agora? O próximo passo é fazer a tinção desse tecido, porque, como eu falei agora há pouco, os tecidos, nosso corpo, eles não têm cor. Se eu colocasse dessa forma aí na lâmina, a gente não ia conseguir ver nada, tá? Porque o Tulol ou o Xilol que a gente usou lá no começo para corar, para tirar o álcool, ele deixa o tecido transparente. Então, em teoria, a gente não veria nada. Então, o próximo passo, eu vou pegar isso aqui, ó, o tecido está aqui dentro, e essa parte mais branca ao redor, ela é parafina ainda, né? Então, qual é o próximo passo agora? Eu preciso separar o tecido da parafina. Então, como é que eu faço isso? É usado uma técnica bem fácil, né? Bem legal, que é aquela do banho-maria, né? Onde eu tenho um recipiente com água morna, né? Aí é colocado esse tecido nessa água morna e a parafina ela se dissolve, né? Ela consegue se desligar do tecido. E aí quando eu faço esse procedimento do banho-maria, eu consigo separar o tecido da parafina. Aí eu pego somente o tecido e vou para o meu processo de tinção, né? Então, eu pego lá a minha lâmina, separei o tecido da parafina, aí eu coloco o tecido aqui bem no meio da minha lâmina. E agora a gente entra no processo de tinção. Esse processo de tinção, ele é engraçado, vocês vão querer bagunçar um pouquinho a cabeça, mas preste muita atenção, a gente vai voltar nos mesmos pontos que a gente viu agora há pouco, tá ok? É lógica, pessoal. Essa parte de técnica histológica a gente tem que usar um pouquinho a cabeça, tá bom? Então vamos lá. A parte de tinção, a gente vai usar 2 colorantes, são os mais usados. Isso aqui também é questão de prova, né? Quais os colorantes mais usados na técnica histológica? A gente vai usar a nossa hematoxilina e a eosina. Esses são os colorantes mais usados aqui, ok? A gente vai fazer o quê? A gente já separou a parafina do tecido, agora a gente vai corar com esses 2 corantes. O primeiro é a nossa hematoxilina, tá bom? Agora preste atenção. A hematoxilina, a teoria diz pra gente que ela é solúvel em água. O que isso quer dizer? Quer dizer que para que o meu tecido possa corar-se, possa ter afinidade com a hematoxilina, ele precisa ter água nele, né? Aquela água que a gente tirou lá no início com álcool, né? Beleza. Então significa que se eu pegar o meu tecido do jeito que ele está aqui e colocar na hematoxilina, ele não vai se corar? É isso mesmo, ele não vai se corar porque ele não tem água. Então qual é o próximo passo? Eu tenho que hidratar o meu tecido. Da mesma forma que a gente desidratou, né? A gente desidratou em forma crescente, agora a gente vai voltar em forma decrescente. Ou seja, aqui eu tenho, ó, primeiro pote, 100% álcool. Segundo, 80% álcool, 20% água. E assim sucessivamente, 50% álcool e 50% água, até que a gente chega no último pote aqui, que
é 100% água, ok? A gente vai fazer o quê? Vai hidratar esse tecido até chegar nesse último componente, ok? Quando o tecido chegar aqui nesse último componente, ele já está hidratado, tá bom? Então, após hidratar ele, aí sim eu posso corá-lo com hematoxilina. E a hematoxilina é solúvel em água, ok? Mas não tinha tirado o álcool? Sim, né? Olha só o processo. Eu tirei a água com o álcool lá na frente, né? Ok, tirei a água com o álcool e depois tirei o álcool com o xilol, né? Tirei o álcool com o xilol. Então, ou seja, o meu tecido não tem água e também não tem álcool, ok? Agora eu preciso hidratar novamente o meu tecido, né? Então, eu vou hidratar o meu tecido para que ele possa, então, ser miscível com a hematoxilina. Beleza? Essa aqui eu quero que vocês entendam, que essa parte é chatinha mesmo, tá? Então, beleza, eu consegui corar com a minha hematoxilina, já que eu hidratei o meu tecido, né? Agora, eu vou corar com a eosina. Só que qual é o problema? A minha eosina, ela é solúvel em álcool. Então, o que é que eu tenho que fazer? Você já sabe, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu vou ter que tirar a água para colocar álcool novamente. É um tal do tira casaco, coloca casaco, né? É isso mesmo, tá? Preste bem atenção. Eu coloquei água para corar com hematoxilina. Só que a eosina, que é outro colorante, ela não é solúvel com água, porém com álcool. Então, eu vou ter que desidratar o meu tecido novamente com álcool, tá? Então, eu vou fazer o processo reversível. Eu vou sair daqui para cá novamente, né? Eu preciso colocar água no meu tecido, álcool no meu tecido, para que, enfim, ele possa ser mesclado com a eosina. Tá? Essa parte é complicada, eu quero saber se vocês conseguiram pegar essa lógica. Tá? Se vocês conseguirem pegar essa lógica, salvou vocês. Isso aqui é a parte mais difícil que tem. Tudo ok por aí? Tranquilo. Tá tranquilo, ainda mais com a didática que está sendo passada, tá abrindo aqui a mente. Essa parte é mais complicadinha, tá? Tiago, tá tranquilo para alguns aí. Eu vi que alguém colocou aí para você explicar de novo. Então, eu acho que, se você Vamos puder, lá. é claro, né? Vamos lá. Não, eu quero que isso aqui fique bem claro para vocês, porque lá na prova, se vocês conseguirem entender isso aqui, vocês vão conseguir raciocinar na medida com o conteúdo que vocês lerem lá, tá bom? Vamos lá. Vou apagar aqui. Ok. Precisa sempre colocar os dois corantes? Precisa. Tá? A gente vai ver o porquê daqui a pouquinho, ok? Então vamos lá. Lá no início, a gente fez o quê? O nosso tecido, ele não se misturaria nem com a parafina se ele tivesse água, né? Então, qual foi o primeiro processo que eu fiz? Aqui vai ser melhor, tá? Vamos lá. O meu tecido, ele não é miscível com a parafina. Então, a primeira coisa que eu fiz foi tirar a água. Eu tirei a água com o quê? Com álcool, né? Ok. Depois, meu tecido agora tem álcool, né? Beleza. Então, eu preciso fazer o quê? Agora eu vou tirar o álcool com o xilol. Porque o álcool também não se mistura com a parafina, lá na minha inclusão, né? Então, eu fiz isso aqui também. Aí eu fiz a inclusão, eu cortei. Só que agora na tinção, eu preciso corar com hematoxilina e também eosina. A hematoxilina, ela é solúvel em água,
né? Eu acabei de tirar a água e o álcool, ok. Então, para que o meu tecido possa se corar com hematoxilina, eu preciso colocar de novo água no meu tecido. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou hidratar o meu tecido. Naquela sequência, eu coloco uma vasilha, até chegar na última, onde eu tenho 100% de água. Aí o meu tecido vai estar hidratado, ok? Beleza. Corei com a minha hematoxilina. Agora, eu preciso corar com eosina. Só que a eosina, ela não é solúvel em água, e sim solúvel em álcool. Então, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que novamente tirar a água do meu tecido e colocar álcool, para que esse tecido, enfim, possa ser miscível com a eosina. Ok? Essa é a nossa lógica. Então, tira água, coloca álcool, tira álcool, coloca água e depois tal. Tá vendo como é um pouquinho bagunçado? Esse é o momento que o nosso cérebro começa a bugar um pouquinho. Essa que é a parte mais complicada que tem, tá bom? Mas é basicamente isso. Isso que eu quero que vocês entendam, tá? Para que quando vocês leiam na prova, faça sentido para vocês, tá bom? É entender principalmente isso, que a hematoxilina é solúvel em água, então por isso que eu hidrato meu tecido, né? Faço isso aqui, e depois a eosina é solúvel em álcool, então eu tenho que tirar a água novamente com álcool, eu faço o processo reverso, ok? Ficou claro aqui? Consegui tirar a última dúvida aí novamente? Ok. Beleza. Beleza, Thiago. A gente já curou com eosina, com hematoxilina. Qual o último passo agora? Agora eu tenho somente que tirar o álcool. Isso a gente já viu, né? Como é que eu tiro o álcool? Eu uso novamente xilol. Eu uso xilol e tiro o álcool. Aí acabou, tá? Aí eu só lavo e o processo acabou, tá bom? Aqui mostra basicamente a parte prática onde a gente faz a tinção, né? São vários recipientes com colorantes diferentes. Eosina, hematoxilina, outro colorante. Então, a gente só vai mergulhando a lâmina com o tecido nesses recipientes, né? E esses também têm um tempo, tá? Às vezes vocês vão pegar a lâmina no laboratório que ela está muito corada, está muito azul, né? Justamente porque pode ter passado mais tempo do que devia nesse meu potezinho com hematoxilina. Ou pode ter passado pouquíssimo tempo no potezinho com eosina, tá? Esses aqui, se eu não me engano, tem um tempo de cerca de 3, 2 minutos, tá? Para cada corante, tá? Ou até menos, se eu não me engano, é 1 minuto, né? Bem pouco. E a gente chega nesse processozinho aqui. A tinção, né? Aí a colega perguntou, sempre usa os dois? Sim, tá? Na verdade, depende do que você quer ver na lâmina, ok? Essa parte aqui é uma parte bem legal, tá? Junto com tudo que a gente viu até agora, essa parte aqui cai pra caramba, porque agora a gente vai começar a falar de corantes, tipos de corantes, que são os mais usados. E isso aqui também é estrelinha, tá? Cai em prova, ok? Daqui a pouco eu vou estar falando para vocês como que cai, como já caiu e como pode cair em prova novamente, ok? Então, vamos fazer o seguinte, né? A gente já chegou aí quase a 1 horinha de conteúdo. A gente vai fazer o quê? Vai dar 5 minutinhos, tá? Só para tomar uma água, ir no banho e daqui a pouco a gente volta, tá? E continua com o conteúdo, beleza? Tiago, Opa! uma dúvida. Se no caso você faz o processo de retirada de água da célula e depois você coloca água de novo. Então isso em tese seria somente para poder na tinção você conseguir visualizar as estruturas da célula, seria isso? Isso. Na primeira parte que a gente faz o processo de desidratação e
tira a água, depois coloco o álcool, tiro o álcool. Ah, Esse primeiro processo é para que o meu tecido possa ser incluído na parafina. É basicamente para isso. Já a entendi. segunda parte, que eu faço esse processo novamente, eu coloco a água, coloco o álcool, tiro a água, e já é para a parte da minha tinção, para que a eosina e hematoxilina consigam se fixar ao meu tecido, tá? Aí daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês o que a Entendi. eosina cora e o que a hematoxilina cora, tá? Aqui a gente vai Entendi. mostrar as afinidades que a tinção tem por algumas particularidades da célula, beleza? Beleza. Ok, então 5 minutinhos aí para tomar água, tá? E a gente já volta, ok? Mais. Beleza, pessoal? Vamos lá. Tudo ok aí? Tudo ok? Tranquilo. Vamos lá, então. Então, essa parte da tinção agora eu quero falar exclusivamente dos principais colorantes que a gente usa na histologia, tá? Eosina e hematoxilina. Isso aqui é 100% de certeza que cai na prova de algum de vocês, tá? Vocês que não conhecem muito bem agora como que funcionam as provas na plataforma, vou explicar um pouquinho só para que vocês vejam como que questões vão cair para uns e questões não vão cair para outros, né? Os professores, basicamente, eles têm um arquivo, né, de várias perguntas. Vamos supor, eu tenho um arquivo de 100 perguntas. Essas 100 perguntas, o professor ele encaminha para a faculdade, para o TI da faculdade, e o TI da faculdade ele joga nas plataformas de provas de vocês. Tá? E na hora que vocês entram para fazer essa prova, são sorteados algumas perguntas. Tá? Então, vai cair 5 perguntas para o Matheus e 5 perguntas diferentes para o Antônio. E mais 5 perguntas diferentes para a Maria. Né? Então, toda vez que você abre a plataforma faz uma mistura e coloca algumas para vocês, algumas para outras. Né? Então, dificilmente as perguntas elas se repetem, ok? Por isso que eu digo, essa questão aqui de eosina e hematoxilina vai cair para alguém, tá? Sim ou sim. Quanto mais preparado vocês estiverem, melhor, beleza? Então, vamos lá. Eosina e hematoxilina. Esses são os colorantes mais usados na nossa prática, ok? A hematoxilina, o que sempre cai sobre ela? Como que é perguntado, tá? A hematoxilina, a teoria traz para a gente como uma estrutura catiônica, ou seja, em carga elétrica positiva. Mas o que é que importa, principalmente aqui, é essa questão aqui, que o livro traz para a gente como um colorante básico, tá bom? Ela tem uma carga elétrica positiva básica. E a eosina, ela é um componente aniônico, ou seja, uma carga elétrica negativa, e ela é um colorante basicamente ácido. Então isso aqui é a primeira coisa primordial que vocês têm que ter em conta, tá? A hematoxilina é um colorante básico e a eosina um colorante ácido, ok? Mas vamos pegar de um por um. A hematoxilina é um colorante básico que vai corar em azul, tá? São pontos bem chaves, tá? E tem afinidade com substâncias ácidas. Agora aqui a gente vai para outro temazinho bem confuso, ok? Olha só. Na célula, a célula é constituída por estruturas básicas e ácidas. O núcleo, por exemplo. O núcleo é um componente da minha célula que tem cargas eletronegativas, ou seja, é um componente ácido. Tá? Por isso que ele é chamado de ácido desoxirribonucleico, se não me engano. Esse é o nomezinho. Né? O núcleo, por exemplo, é uma estrutura ácida da minha célula. A teoria diz para a gente que a minha hematoxilina é um colorante básico
vai ter afinidade com substâncias ácidas. Ou seja, aqui os opostos se atraem. Tá? Então, eu tenho uma molécula que é ácida, e aqui eu tenho a minha hematoxilina, que é básica. A minha hematoxilina, que é o meu colorante, ela vai ter afinidade com estruturas ácidas, tá bom? Os opostos aqui vão se atrair. Então, a hematoxilina, ela vai corar essa minha molécula ácida em azul, ok? Vamos pegar bem isso aqui, porque isso aqui é questão de prova, tá bom? A hematoxilina é um colorante básico que tem afinidade com estruturas ácidas, tá bom? Os opostos se atraem. Quando esse meu colorante básico em contato com essa estrutura ácida, ele vai pintar essa estrutura em azul. Esse processo a gente vai conhecer e vai chamá-lo de basofilia. O que é basofilia, Thiago? Que é o que vai cair lá na prova de vocês. Eu vou dizer exatamente para vocês como diz no nosso livro base, que é o ROS, tá? Basofilia é a capacidade de grupos aniônicos, ou seja, dessa minha estrutura ácida de carga elétrica negativa. Olha só, quem é que tem carga elétrica negativa? A minha eosina, né? Então, ó, essa minha estrutura aqui, carga elétrica negativa, ela tem afinidade com a hematoxilina, né? Vamos fechar esse raciocínio, beleza. Então, o que é basofilia? É a capacidade desses grupos aniônicos aqui, de carga elétrica negativa, em reagir com colorantes básicos. Então, é essa afinidade mútua, né? A hematoxilina cora componentes ácidos. Isso se chama basofilia. Se esse meu colorante aqui, essa minha estrutura, ela se cora, ela tem afinidade com a hematoxilina, eu digo que ocorreu aqui uma basofilia. Para a galera que ainda não entendeu, filia significa afinidade. A afinidade e baso é basófilo, tá? Então, é uma afinidade com colorantes básicos, ok? Filia, afinidade. Baso e básico, ok? Então, isso aqui chama-se basofilia. É a capacidade da minha hematoxilina, que é um colorante básico, em corar substâncias ácidas, beleza? Que tem carga elétrica negativa. Não esqueçam, os opostos se atraem, ok? E quando eu vou para a minha eosina, é exatamente a mesma coisa, só que o contrário. A minha eosina é um colorante ácido, tá? Que pinta em rosa ou vermelho, seria essa daqui. E esse aqui é o nosso basófilo primeiro, tá? Basófilo e eosinófilo. A minha eosina é um colorante ácido que vai corar em rosa ou morado, tá? Ou vermelho, assim como vocês enxergam nas lâminas, tá? E tem afinidade com substâncias básicas. É o contrário, tá? Então, eu vou ter aqui novamente. Deixa eu pegar aqui. Eu vou ter aqui uma estrutura básica, e aqui eu vou ter a minha eosina. A minha eosina é um colorante negativo, né? Ele é aniônico, ou seja, ele é ácido, e a minha estrutura aqui, a minha estrutura é básica. Aqui a gente vai ter o processo de acidofilia, tá? Ok.
Ó, presta bem atenção a esse processo de acidofilia, que é muito parecido com basofilia, só que só troca a tinção, tá bom? Então vamos lá. Acidofilia. O que é acidofilia? Acidofilia é a capacidade da minha estrutura básica ter afinidade com a minha eosina, que é uma estrutura ácida. Tá? Vamos pelo ponto de que os opostos se atraem. A eosina é um colorante ácido e os colorantes ácidos eles têm afinidade com estruturas básicas, ok? E da mesma forma, a hematoxilina ela é um colorante básico, porém ela tem afinidade com estruturas ácidas. Os opostos aqui sempre vão se atrair, ok? Então, esse processo aqui da minha eosina, quando ela tem afinidade com o colorante básico, eu chamo de acidofilia, ou seja, o meu colorante ele tem filia, ou seja, ele tem afinidade com um componente ácido, tá bom? A minha estrutura tem afinidade com o meu colorante ácido, beleza? Isso se chama acidofilia. Então, são dois conceitos que eu quero que vocês tenham bastante em mente, porque isso é questão de prova, tá bom? Vamos fazer da seguinte forma, para que fique bem claro, tá bom, Danusa? Vou fazer o seguinte, eu vou ter aqui, ó, colorantes. Eu vou ter a hematoxilina e a eosina, né? Ok, vou separar aqui. E desse outro lado, eu vou colocar estruturas. Eu vou ter uma estrutura ácida e uma estrutura básica. Beleza? Vamos lá. A eosina, ela é um colorante ácido ou básico? Ela é um colorante básico. E a eosina é um colorante ácido, né? Ok, vamos ter bastante em mente. A eosina é um colorante básico, a hematoxilina, perdão. E a eosina é um colorante ácido. Ok. O que vai acontecer aqui? Os colorantes, eles vão ter uma afinidade contrária à sua forma estrutural. Ou seja, a hematoxilina, que é um colorante básico, vai ter afinidade com estruturas ácidas. A eosina, que é um colorante ácido, vai ter afinidade com estruturas básicas. Ok? Quando eu tenho a hematoxilina, que é um colorante básico, tendo afinidade com a estrutura ácida, isso aqui eu vou chamar de basofilia. Beleza? E quando a minha eosina, que é um colorante ácido, tem afinidade com uma estrutura básica, eu chamo isso aqui de acidofilia. Ok? Isso aqui é que vocês têm que saber, tá bom? Isso aqui cai em prova. O professor vai perguntar lá, qual é a definição de basofilia? Ou qual é a definição de acidofilia? E vocês vão poder dizer, basofilia é a capacidade que uma estrutura ácida tem afinidade com um colorante básico, tá bom? A acidofilia, o que é? A acidofilia é quando uma estrutura básica tem afinidade com um colorante ácido, tá bom? Sempre lembrar que os opostos se atraem, tá? Os opostos se atraem. Ficou claro isso aqui? Esse esquemazinho aqui, conseguiu ficar claro para vocês? Beleza. Isso aqui eu quero... Tiagão, tá? Pode falar. deixa eu falar uma coisa. Eu poderia falar que a eosina é uma, como você falou aí, é uma substância
ácida que tem afinidade com uma estrutura básica? Isso, Sim, é isso aí, né? isso. Tranquilo, tá joia. Não, tranquilo. Essa aqui Top. é a lógica, olha. Atentem-se nesse final, basofilia e acidofilia, porque é isso que cai em prova, tá bom? Vai cair na prova de vocês. Definição de basofilia ou definição de acidofilia. Eu quero exatamente o que o livro traz pra gente. Essa é a definição dele, tá? É a afinidade de uma estrutura tal com um colorante tal, tá bom? É só vocês lembrar, quando fala em tinção, os opostos se atraem, ok? Beleza. Manoel, pode falar. Então, basofilia é a capacidade do ácido que tem afinidade pelo colorante básico, isso? Isso, Tá vamos pegar certo, assim, né? ó. O livro traz assim, ó, dessa seguinte forma, isso aqui é coisa que eu já sei decorado, tá? O livro traz assim, ó, a basofilia, ela é a capacidade de grupos Grupos aniônicos, é como o livro traz pra gente, tá? Aniônicos é o quê? Quem tem carga elétrica negativa. Quem é que tem negativos. carga elétrica negativa? Componentes ácidos, né? É como o livro vai trazer pra gente. Eu tô definindo aqui de uma forma mais clara para vocês, de uma linguagem mais legal, tá bom? Então, se eu for dizer em uma linguagem mais clara, fica da seguinte forma: a basofilia é a capacidade de componentes básicos reagirem a colorantes. Ok. Basofilia é a capacidade de estruturas ácidas em reagirem com colorantes básicos. Básico. Entendeu? Trazendo de uma linguagem mais legal, porque o livro vai trazer pra gente a capacidade de grupos aniônicos, de carga elétrica negativa e tal, tal, tal. Eu não quero confundir a cabeça de vocês, eu quero deixar as coisas mais claras, tá bom? Então peguem assim, ó. Peguem da forma como eu fiz aqui, corantes e estruturas, que fica mais fácil para vocês, beleza? Ok. E aclarar para vocês que a usina hematoxilina, pessoal, vai pedir na prova de vocês dizendo assim, ó, qual que são os colorantes tradicionalmente mais usados nas técnicas histológicas, tá? E vai cair lá, eusina hematoxilina. Isso cai, até na primeira passada, cai para vocês escrevam, tá bom? Mas, além desses, a gente tem vários outros colorantes, tá bom? Vem com o microfone ligado aí. Isso mesmo. Então vamos lá. Então, a usina hematoxilina, elas são colorantes que vão nos proporcionar a visualizar coisas bem básicas de uma célula. Básicas eu digo o quê? Eu falo disso aqui, ó. Uma célula e eu consigo ver, ó, o seu núcleo e ao redor o seu citoplasma. Então, a usina hematoxilina, ela vai me proporcionar ver coisas básicas assim, tá? Deixa eu ver, Manu. Tá? A eosina e a hematoxilina, elas vão proporcionar a gente ver coisas básicas de um tecido. Geralmente vocês vão ver que um tecido ele é constituído por vários componentes, fibras elásticas, de colágeno, proteoglucanos e muitas outras coisas, tá bom? Durante o curso a gente vai vendo mais do que existe numa lâmina, tá? Se a gente quiser, Thiago, eu quero ver nesse tecido fibras elásticas. Eu quero ver fibras reticulares. A eosina e a hematoxilina vão me proporcionar ver isso. Colágeno, até sim. Mas quando se fala de fibras reticulares, por exemplo, ou fibras elásticas, as imagens não vão ficar tão claras. Então, o que é que eu faço? Eu uso outros colorantes, ok? Eu vou usar a orceína, tricômico de Mason, e vários outros colorantes que a gente tem, azul de metileno, enfim, são vários tipos de colorantes. A eosina e a hematoxilina, para deixar bem claro, ela não vai permitir com que a gente veja todos os componentes de um tecido. Tá? Eu quero ver algo mais específico, eu vou usar colorantes específicos para cada coisinha que eu quero ver. Tá bom? A hematoxilina e a eosina vai me dar uma visão básica do que eu tenho no tecido. Beleza?
E a gente tem essa definição aqui também, que é muito cobrada, tá? Essa aqui eu agreguei no meu material semestre passado, porque era uma coisa que estava caindo com muita frequência em provas, né? Então eu digo, não, isso aqui já vai fazer parte já do meu material para a galera estar preparado no que vai cair, né? Então, são dois termos aqui que a gente vai ter, a metacromásia e a ortocromásia, ok? A metacromásia, ela é o seguinte, a teoria vai dizer assim para a gente, alguns colorantes básicos vão reagir com componentes do tecido, os quais mudam sua cor normal de azul para vermelho e púrpura. É como a teoria vai dizer para a gente. Se a gente fosse fazer o basicão disso aqui, era o quê? É quando eu tenho uma estrutura básica, ácida, uma estrutura ácida, e eu tenho um colorante básico, hematoxilina. Beleza. Eu tenho a hematoxilina, que é um colorante básico, né? E eu quero corar essa estrutura em azul. Eu pego, administro essa hematoxilina nessa minha estrutura ácida, porém, o que é que acontece? Essa minha estrutura ácida, alguma coisa, ela não ficou azul, ela ficou vermelha. Ou seja, o colorante que eu administrei nesse tecido, com a intuição de ficar azul, né, ficou de outra cor, né? Isso aqui eu chamo de metacromásia. É quando o colorante administrado no tecido não adquire a estrutura, a cor que eu queria, entendeu? Aqui ocorre uma tinção diferente da que eu proporcionei, beleza? Isso se chama metacromásia. E a ortocromásia? A ortocromásia é quando ocorre da forma que eu queria. É quando o tecido original adquire a cor original que eu apliquei nele. Ou seja, eu quero pintar esse tecido com hematoxilina em azul. O que é que acontece? Esse tecido, isso aqui fica azul, assim como eu administrei, né? Se ficou azul, eu administrei uma cor azul e esse tecido adquiriu essa cor azul, eu chamo de ortocromásia. É quando o tecido recebe aquela tinção administrada e uma reatividade 100% com aquela cor, ok? Então, esses dois conceitozinhos é interessante que vocês dominem, porque isso aqui já há um tempinho, já há alguns semestres, vem se repetindo em prova, tá bom? Então, lembrar que metacromásia é quando eu não tenho aquela cor que eu queria obter, né? O tecido fica com uma cor diferente daquela cor que eu administrei. A ortocromásia é quando eu tenho a mesma cor que eu administrei no tecido, ok? O meu tecido ele reage 100% àquela cor que eu administrei, beleza? Fica do jeito que eu queria. Ok? Isso aqui, essa definição, é interessante que vocês sim dominem, beleza? E por que é interessante a gente ter em contrapartida essas cores, Thiago? Porque daqui a pouco, pessoal, vocês vão estudar isso aqui, ó. Vocês vão ver células sanguíneas. Quando vocês chegarem em histologia 2 também, vocês vão ver em algumas glândulas, como a glândula hipófise, tem algumas células que vão reagir de acordo, que vão ganhar o seu nome, que ganharam já o seu nome, né? De acordo com a sua capacidade de afinidade com corantes específicos. Lá na célula sanguínea a gente tem o basófilo. Por que vocês acham que ele é chamado de basófilo? Porque ele contém grânulos no seu interior que têm afinidade com a hematoxilina. E esses grânulos ficam dessa cor azul. Como ele tem afinidade com a hematoxilina, a gente chama ele de basófilo, porque hematoxilina é o colorante básico. Por que tem uma célula lá que eu chamo de eosinófilo? Ó, lembrar que filo é de filia, tá? Tem filia com colorantes básicos e aqui tem filia com colorantes ácidos.
O eosinófilo, ele tem grânulos que vão se corar em vermelho, ou seja, esses grânulos têm afinidade com a eosina, por isso o seu nome eosinófilo. O neutrófilo é outra célula sanguínea do nosso organismo e os seus grânulos não têm afinidade nem com a eosina e nem com a hematoxilina. Então, como é que eu vou chamar ele? Ele é um corante, uma célula neutra, tá? Não se cora nem em azul e nem em vermelho, tá ok? Então, por isso que é interessantíssimo que vocês saibam como que são, para que a gente estuda esses colorantes, ok? Cássio, pode falar. Oi, então se ele não se cora com nenhuma das cores, que cor que fica? Como? Se os neutrófilos ele não se coram, não tem afinidade com nenhuma das cores, qual cor que predomina? Fica de qual cor? Ele fica branco nas lâminas, tá? Ele fica meio, o seu citoplasma fica meio que transparente. Tá? O núcleo tem essa coloração azulada, né? Porque o núcleo é uma região ácida e tem grande afinidade com a hematoxilina, mas o citoplasma dela, que é onde ele tem esses grânulos, ele não se cora nem com a hematoxilina nem com a eosina. Então ele fica meio que pálido, meio que transparente o citoplasma dele nas lâminas. Entendeu? Sim, graças. Ok, então. E por último, a gente tem a nossa montagem final, né? Achamos que tipo de tecido? Achamos os neutrófilos. Os neutrófilos a gente vai ver lá em tecido sanguíneo. Tecido conectivo também, que é o segundo conteúdo aí que quando a gente já adentra mesmo em histologia, a gente já fala dos neutrófilos. Porém, principalmente lá em tecido sanguíneo, a gente vai abordar e falar bastante dele. Okay? Por último, a gente viu todos aqueles processos de técnica de preparação da lâmina. O nosso tecido já está todo bonitinho aqui, ó, já passou por todos aqueles processos. A última parte é o quê? Eu vou colocar esse pedacinho de lâmina aqui, ó, bem aqui, em cima desse meu tecido, né? É uma camadinha de vidro que a gente chama de laminilha, tá? Ou cobre objetos. Tá? Essa laminilha em cima desse tecido é a que dá aquele relevozinho lá na lâmina que vocês veem. Quando você chegar no laboratório, passa um dedo em cima do tecido, vocês vão ver um pequeno relevo. Né? É essa laminilha que fica em cima desse meu tecido. Isso vai evitar a degradação daquele meu tecido. Ok? É a última parte aí da nossa preparação histológica. Tá joia? E aqui tinha, pessoal, basicamente uma visão geral dos tecidos, né? Tecido, que são os 4 tecidos básicos que a gente vai estudar em toda a histologia 1. Tá? Aqui são 4 tecidos básicos. Como a professora comentou com vocês na teoria, vocês precisam dominar. Tá? Isso aqui, ó, acreditem se quiser, a gente somente tem esses 4 aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Esses 4 conteúdos aqui vão ser o conteúdo de toda a histologia 1, tá? Mas não se engane. Quando a gente chega dentro de tecido conectivo, ele se subdivide em vários tecidos conectivos especializados, né? Isso permite com que a gente possa ter conteúdo para trabalhar com vocês durante todo o semestre, tá? A histologia é um conteúdo, assim, não tão grande, mas também não tão minúsculo, né? Então tem um conteúdo legal para a gente... Então tem um conteúdo legal para a gente poder trabalhar durante todo o mês, beleza? Então, beleza, pessoal. Nossa aula de hoje, ela seria até aqui, ok? Agora eu vou mostrar para vocês, basicamente, né, o nosso principal intuito aqui é poder proporcionar essa aula para vocês de técnica histológica aqui, para que vocês vejam mais ou menos como que funcionará as nossas aulas posteriormente, ok? Então, eu preparei um curso muito especial para vocês, com muito carinho mesmo, para que a gente possa estar trabalhando durante todo esse semestre, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui como que está organizado o nosso Drive, tá? Então, lá no nosso Drive, nosso guia de histologia, esse aqui, que a gente vai estar usando durante o semestre, tá bom?
O nosso curso ele vai ter 2 aulas semanais, assim como essa que a gente fez hoje. Uma aula teórica, assim como essa, e uma aula prática. Eu sempre faço 2 aulas para que vocês estejam sempre conectados com a parte teórica e com a parte prática, né? Todas as aulas elas ficam gravadas aqui no nosso Drive, onde a gente tem o nosso pasta de aulas, né? Eu faço uma pasta do conteúdo que cai na primeira parcial, o que cai na segunda, aquela parte de provas finais e também todas as revisões a gente deixa gravado numa pasta, né? A galera que adquire o curso a gente tem acesso a todo esse nosso Drive, tá? Com os livros, também, com os questionários. Esses questionários aí a gente tem questionário tanto teórico como também o questionário prático. O questionário prático é o mais legal. O questionário prático é o mais legal porque ele simula basicamente aquela parte das aulas práticas, né? Como que funcionam as provas práticas, Thiago? As provas práticas elas são dessa forma aqui, ó. Aí uma lâmina e as alternativas do lado. Então até os questionários práticos eu já deixo do jeitinho que cai na prova, né, para a gente poder revisar durante o semestre para a melhor preparação da prova de vocês, né? Sem contar também com os laminários que a gente tem. Esses laminários eles auxiliam vocês aí durante todo o semestre, né? Com todos os tecidos, todas as descrições das nossas lâminas, tá? E o que mais? Também temos resumos de todos os conteúdos que eu vou estar mandando agora, depois lá no grupo, especificamente dessa aula de hoje. Tá? Vou estar mandando o slide, o resumo e também o questionário teórico e prático, que é para que vocês vejam basicamente como que é. Tá? No final de cada aula, eu sempre mando esse material para que vocês possam estar treinando, ok? Aqui a parte de slide e tudo mais, beleza? Avisar que a partir dessa semana que vem, agora, é a semana que eu vou estar abrindo as turmas, tá bom? Então, semana que vem agora eu vou estar abrindo as turmas, é o período de se inscrever. Já no final da semana que vem a gente já começa as nossas aulas, literalmente, ok? Então, é um conteúdo semanal que a gente vai estar trabalhando com vocês, tanto teórico e prático, para que vocês cheguem nas provas e obtenham as melhores notas, tá? E consigam aprender histologia de uma forma bem simples e legal, né? Que é o que a gente tenta trazer para vocês com todo esse tempo de experiência, beleza? Então, a galera que quiser adquirir nosso curso aí, já pode entrar em contato comigo no PV, que a gente vai estar formando as turmas essa semana, para que no final da semana que vem a gente já comece com as nossas aulas semanais, beleza? A coisa bem legal aqui também, os meus alunos eles não pagam revisão, tá bom? Então já é tudo incluso no nosso curso. Então a gente tem o plano mensal e o plano semestral. No plano mensal ele está hoje a R$70, tá? R$70 vai cobrir 2 aulas semanais com todo o material e revisões para a prova. Se você quiser pagar de forma semestral também, R$280 a gente pode estar recebendo também cartão de crédito, a gente tem uma maquininha, então a gente passa com você para facilitar a sua vida, ok? Então você que tem interesse aí de adquirir nosso curso, pode entrar em contato no PV comigo, que a gente já começa a abrir as turmas esse final de semana e semana que vem toda, beleza?